Na descrição do Roshan, o peitoral do sumo sacerdote, a Torá menciona um componente misterioso que deveria ser colocado com ele, chamado Urim Vetumim. Êxodo 28:30. Coloque também o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão sempre carregará os meios de tomar decisões para os israelitas em seu coração diante do Senhor. A Torá parece entender que sabemos do que se trata e não dá qualquer instrução para a sua fabricação, nem elabora sobre o seu mecanismo preciso e apenas se refere a eles sem descrevê-los. O único lugar na Torá em que parecem ser usados, embora com um nome ligeiramente diferente, é em Números 27:21. Ele comparecerá perante Eleazar, o sacerdote, que obterá decisões para ele, consultando o Urim perante o Senhor. Mas o que era Urim Vetumim? A resposta tem ocupado a mente dos comentaristas tradicionais ao longo dos tempos, e só mais recentemente os estudos modernos lançaram luz parcial sobre esta questão. Neste estudo, apresentaremos as várias explicações oferecidas por intérpretes judeus ao longo da história, sobre como eram o Urim Vetumim e como funcionavam, seguidas de uma visão acadêmica sobre o assunto. A primeira visão, defendida pelos talmudistas no Tratado Yoma 73b e amplificada pelo Rashi e o Ramban em Êxodo 28:30, é que o Urim Vetumim era um pedaço de pergaminho no qual o santo nome de Deus estava escrito e que era colocado dentro do peitoral, que estava incrustado com joias preciosas, gravadas com os nomes das tribos de Israel. Quando o sumo sacerdote consultava Urim Vetumim para obter conselho divino sobre um assunto específico, as letras nas pedras, carregadas com o poder do santo nome de Deus, iluminavam-se e transmitiam a resposta. O Talmud explica ainda que era chamado de Urim, porque lançava luz sobre assuntos obscuros, como na palavra Ur, ou Or, que representa a ideia de luz, e Tumim, porque suas respostas eram completas, ou seja, sempre se tornavam verdadeiras, da palavra Tam. O Ramban, sobre Êxodo 28:30, diz que Urim e Tumim representavam apropriadamente os dois componentes das respostas. As letras se iluminavam e então se combinavam de maneira completa e significativa. De acordo com Maimônides, o Ramban, que evitou aquelas antigas ideias de amuletos mágicos com os santos nomes de Deus, o Urim Vetumim era apenas outro nome para as pedras do peitoral que entregavam as mensagens divinas, sem depender do pedaço de pergaminho. Rabi Menachem Kasher observa que esta visão também é encontrada em pelo menos um Midrash e nos escritos de vários Geonim. Avraham Ibn Ezra oferece uma sugestão inovadora de sua autoria, cuja mecânica é tão misteriosa quanto os próprios Urim Vetumim. Parece, pela sua explicação, que o Urim Vetumim consistia em muitas peças de materiais caros, algumas de ouro e prata, que foram projetadas de uma forma que passou a simbolizar o universo como então concebido. Ibn Ezra, um astrólogo fervoroso, aparentemente acreditava que o Urim Vetumim trabalharia com poder astrológico.
Esta interpretação está de acordo com a visão de mundo de Ibn Ezra. Ibn Ezra era um mestre na arte da astrologia e escreveu pelo menos 12 tratados sobre o assunto, incluindo um sobre astrolábios. A visão de Ibn Ezra foi adotada por outros estudiosos racionalistas medievais. Em uma carta dirigida por Rabbi Shlomo ben Aderet, o Rashba, e a Jedaiah ben Abraham Bedersi Rapenini, um ávido racionalista e filósofo, o Rashba lista as visões problemáticas dos mestres judeus que estudavam filosofia. Uma das visões heréticas que ele menciona é a crença de que Urim e Tumim era apenas um instrumento astrológico como um astrolábio. De forma surpreendente, Bedersi, na sua resposta, não nega esta alegação. Ele apenas afirma que o astrolábio bíblico era muito mais poderoso que o astrolábio mundano, porque, devido ao seu poder divino, ele nunca deixou de fornecer uma resposta precisa e cristalina àquele que o consultava. E no século passado, os estudiosos encontraram uma chave para desvendar parcialmente o mistério do Urim e Tumim. Em 1 Samuel 14:41. A história deste capítulo relata uma guerra que Saul liderou junto com seu filho Jonatas contra os filisteus. Saul proibiu todos os guerreiros de comerem até o fim da guerra. Porém, Jonatas estava muito fraco e não resistiu ao sabor do mel que encontraram no meio da floresta. Depois que Jonatas violou a ordem do seu pai, a guerra repentinamente virou a favor dos filisteus e Israel sofreu perdas pesadas, para horror do seu líder. Saul decidiu então lançar sortes para ver quem estava causando a ira divina. Ele colocou a si mesmo e a seu filho de um lado e todo o Israel do outro, e lançou sortes para ver se Deus estava zangado com ele e seu filho ou com o resto do povo de Israel. Em seus preparativos finais, ele fez uma oração a Deus, que em nosso texto consiste apenas de 2 palavras. Vayomer Shaul el Hashem Elohei Israel, Hava Tamim. E disse Saul ao Eterno, Deus de Israel, que traga Tamim. Esta frase é traduzida pelos comentaristas medievais como uma oração para que os sorteios fossem perfeitos e confiáveis. Mas quando os estudiosos modernos estudaram a tradução deste verso na Septuaginta, notaram que a maior parte da frase está faltando na Bíblia hebraica. Após uma reconstrução baseada no texto da Septuaginta, o texto diria o seguinte em hebraico: Vayomer Shaul el Hashem Elohei Israel, lama lo anita et avdecha ayom. Im yesh bi o beyonatan beni האבון הזה, אלוהי ישראל, hava urim. ואם ישנו האבון הזה בעמך ישראל, hava tamim. Nesta oração apaixonada, Shaul fica chateado porque Deus não lhe deu uma resposta clara quando o consultou anteriormente. Ele implora a Deus: se a culpa for minha ou de Jonatas, se tivermos esta transgressão, ó Deus de Israel, dê Urim. E se a culpa estiver no seu povo Israel, deles Tamim. Aparentemente, Urim designava falha ou mal, provavelmente baseado na palavra Arur, que está vinculado à ideia de maldição, e Tamim implicava bom, provavelmente baseado na palavra Tam, perfeito, perfeição. Shaul queria ver quem era o culpado. Se Urim fosse o resultado, então seria um sinal de que ele ou seu filho eram os culpados. Se Tamim fosse o resultado, a culpa deveria ser de outra pessoa da nação israelense.
À luz do texto reconstruído, parece plausível supor que quando Shaul pediu conselho a Deus, ele empregou o Urim e Tumim, como na maioria dos outros casos, onde o termo Vaishal Be'Elohim é usado, ou seja, e perguntou a Deus. E o Urim e Tumim funcionava com o lançamento de sortes, o que provavelmente eram duas pedras ou tábuas inscritas com as palavras Urim e Tumim. Talvez o que ocorresse primeiro, ou que estivesse próximo do acusado, definisse o resultado. Parece que nem sempre era possível obter uma resposta definitiva do Urim e Tumim, como no nosso caso em que Shaul reclamou que Deus não respondeu ele da primeira vez. Então parece provável que usar o Urim e Tumim era algo mais complicado do que lançar sortes de forma comum. A técnica de lançar sortes não é incomum no meio bíblico. A Bíblia muitas vezes menciona o lançamento de sortes para tomar decisões sobre assuntos difíceis, como decidir qual bode deve ser enviado para Azazel e qual deve ser sacrificado a Deus em Yom Kippur, por exemplo, ou para distribuir porções de terra às tribos de Israel. Embora possamos imaginar que o Urim e Tumim sacerdotal tenha uma classificação superior à sorte normal, é claro que os resultados mostrados por cada sorteio foram considerados como mensagens divinas, como a Bíblia diz explicitamente. Podemos lançar sortes no colo, mas o Senhor é quem determina como elas caem. Provérbios 16, 33.